Reciclagem da Visão. Passou a vinheta, começou já o Reciclagem da Visão. Temos a participação hoje do Marcelo Duarte, de Santana do Livramento, e o Verno Vancher, acho que acertei o sobrenome, ele é de Dom Pedrito, e vamos estar compartilhando nesta noite. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Primeiro, boa noite ao irmão Sérgio aí, Deus abençoe toda a mesa aí, todos os nossos ouvintes. Deus esteja abençoando essa programação e que possa edificar os nossos irmãos aí, todos os ouvintes. Isso aí, Marcelo. Verno, boa noite. Bem, boa noite. Deus abençoe o irmão Marcelo, o irmão Sérgio, toda a bancada do Novos do Reino e a todos os ouvintes. Amém? Isso aí. Boa noite. Já vamos iniciando aí, conversando aí com o Marcelo, qual é a experiência que tu pode relatar para nós, para fazer com que o nosso povo aqui do programa compreenda como está a situação aí do ministério aí de Santana do Livramento, uma região que a gente sabe, conhece, que é difícil, e talvez você possa compartilhar com toda a nossa audiência aí, para que o pessoal tome conhecimento da tua experiência aí. E Amém. depois a mesma pergunta também para o irmão Verno, tá bom? Beleza. Aqui é uma região de fronteira, né? Como muitos sabem, né? Então aqui nós estamos em Santana do Livramento, faz fronteira com Rivera, né? Que é no Uruguai. Então temos 280 quilômetros de fronteira seca, né? Então é o quadro, né? Geográfico que a gente se encontra aqui, né? E espiritualmente aqui é algo batalhado, né? Existia uma obra aqui antes de nós sermos enviados para cá, e nós chegamos aqui, né? Estamos retomando esta obra, né? Então tem sido batalhado, né? O Senhor ele tem trazido algumas estratégias assim de plantio, né? O Senhor, desde que eu cheguei, na verdade desde que eu saí de Cachoeira, Deus me fala assim para eu plantar, né? Vai plantando. Então, vou levando CDs, vou levando a palavra, vou levando também aí o aplicativo Pão de Judá, né? A gente tem folders aqui. Então, todas as pessoas que eu tenho em contato através do meu trabalho, através de contatos diários, aí a gente vai levando a palavra. Legal. Né? Vai também mostrando para eles assim o aplicativo, né? A estrutura da igreja, porque aqui o pessoal ele dá bastante valor para isso, né? A estrutura da igreja, né? Se tem templo, se não tem, se é isso. Então, porque aqui existem muitas denominações, né? Denominações, existe mesquita, existe de tudo aqui, né? Sim. Então, é uma área assim que todas as pessoas elas têm um tipo de religião, né? Então, seja a religião gaúcha, né? Da tradição, né? Ou seja uma igreja ou uma organização religiosa, né? Então a gente tem levado o plantio, né? E levando para a mesa realmente para que eles aprendam qual é a diferença, né? Do Evangelho do Reino para o Evangelho da Graça. Legal, Marcelo. Então atende aí a região de Santana do Livramento e junto Rivera. E conta para nós um pouco aí como é que é as questões dos grupos familiares, quantos já tem, quantas ovelhas, como é que é esse movimento, essa junção aí de espanhol, português? Isso, a gente tem um grupo familiar aqui na minha casa, né? E nós somos convidados a pregar algumas vezes, né? Em denominações. Então a gente vai até esses locais, né? Para levar a palavra, né? A gente tem alimentando assim entre 38 a 45 pessoas que eu envio mensagem diária, né, para que as pessoas recebam a palavra de Deus, né? Umas estão no Brasil, outras estão no Uruguai, outras estão na Espanha, né? Então tem pessoas espalhadas aí
que vou alimentando através da mesa do Senhor, né? Que é o aplicativo Pão de Judá, as mensagens de edificação, enfim, né? A Perfeito. gente vai mostrando para as pessoas e tem algumas coisas pontuais, assim, algumas doenças pontuais, né? Doenças da alma, né? Saiu aquele quadro agora, sala de terapia, né? Foi uma bênção, daí eu já enviei para algumas pessoas específicas também isso, Legal. compartilhei nas minhas redes, né? Sociais, para que as pessoas tivessem conhecimento, né? Uhum. Então, tá movimentando a obra aí. Legal. Vamos dando sequência aqui para que o Verno possa entrar no assunto e contar um pouquinho sobre Dom Pedrito Verno. Amém. A gente está aqui entre meio Bagé e Santana do Livramento, né? Somos vizinhos com o Marcelo. A gente também aqui está ainda começando, né? Faz 1 ano e meio, né? Que a gente está aí 1 ano e 5 meses. Né? Já tinha uma obra no passado também, né? Que também já tinha se encerrado na hora que nós chegamos, né? E torcemos para que alguns voltem ainda esses nossos irmãos queridos aí que já participavam antigamente. Estamos aí com 3 grupos familiares e com uma quantidade aí, talvez de 25 pessoas, é pouco ainda. Pessoal que temos culto também nos domingos, né? A gente faz um culto de ceia aí. Sim. Também tivemos no último agora 10, mas também às vezes está só eu e a minha patroa, aí também acontece isso. E a obra. Então, é um começo aí também, né, que temos batalhando aí. Uhum. Levando material também, já temos levado material para os grupos e estamos manivelando, né, incentivando, né, para segurar o que tem, né, e orando a Deus, né, que o Senhor vai acrescentando os novos, né, vai acrescentando mais pessoas. Claro. O Verno bastante mulheres e crianças, né? Legal. Falta como também. sempre. O Verno teve uma varões. passagem também como presbítero de Cruz Alta, né? A experiência dele também, Ó, um período lá, né? bacana. Já mais uma experiência para contribuir, né? Nessa caminhada. Legal. O Marcelo tinha falado ali do novo quadro ali que saiu da sala de terapia que tem no canal da Editora Vento Sul no YouTube. Ficou legal demais o vídeo. A gente pode tirar um momento aí em outro dia, né? Amanhã ou depois de amanhã, para mostrar como é que ficou esse vídeo. Mas pesquisa lá no YouTube, após acabar esta live. Editora Vento Sul, sala de terapia, é um dos últimos vídeos postados, onde tem o testemunho lá do Laércio, de São Leopoldo. Ficou bem bacana. Verno, não sei se tem perguntas aí. A gente tem uma pergunta aqui do YouTube. Se as lideranças já têm visto a questão da entrega nos membros na obra em suas cidades. Não sei se o Verno pode começar respondendo. Em sociedades, isso? A questão da entrega dos membros na obra. Muito pouco ainda, assim. Né? Com muita manivela, com muita batalha, assim, mas é muito pouco, né? Ainda falta... Eu sempre digo, assim, que falta um pouquinho ainda, a hora que Deus... Falta abrir um pouquinho, assim, a coisa vai, né? Mas, assim, para minha visão hoje ainda é muito pouco, assim. Uhum. Claro que a gente quer ver mais, né? Mas o povo ainda é com muita batalha, assim, para buscar, né? Nós estamos levando a mesa, né? Temos levado a livraria para os grupos já. Nós temos 3 grupos, os 3 já tem material, na verdade, né? Para eles expor, para eles usar também. Importante. Né? A gente tem aberto. Estamos incentivando, né? Para eles buscar a TV Menorá. Temos buscado perguntar, né? Fazer perguntas para incentivar eles, para ver se eles têm resposta. Mas ainda não temos, assim, muita vitória nessa parte, assim. Tem recuperado algumas pessoas do passado que participavam daí do movimento da igreja? Ou chegou a recuperar alguns ainda, ou não? Ainda nenhuma pessoa, irmão. Não. Né, tem uma pessoa que até era líder aqui, né? A gente mantém o contato com ele, mas não conseguimos... ele vinha até nós, ou nós ia até ele. Né? Ainda não conseguimos essa
mas falamos por telefone, né? Temos mandando mensagem, né? Às vezes ele responde. Legal. Convidei ele para ir para o encontro, né? Ele disse que não podia ir, está respondendo assim. E ele me passou outros telefones também, mas nenhum assim ainda com Vitória aí para voltar, para a gente conversar, para a gente sentar, né? O pessoal parece que tudo procurou denominações e religiões aí se afastaram. A gente sabe que obras novas como esta aí, né, principalmente a de Santana do Livramento e essa recuperação da igreja em Dom Pedrito exige muita carga de oração, Com certeza. né? Tem Vai lá. uma pergunta aqui no em YouTube Santana, que tem bem a ver com o assunto que está sendo trazido aqui, que fala qual a estratégia que os irmãos usam na reabertura da igreja numa cidade, como que enfrentam essa reabertura, esse novo início. Esse é pro... Posso falar? Vai lá, Marcelo. Pode. Amém, amém. Não, oração, né? Tem que ter a oração, né? Batalha de solo, que a gente chama, né? Que é ungir as ruas, enfim, né? E enfrentamento do povo, né? E aí vem por vários meios, né? Que o senhor traz a estratégia, né? De levar os materiais. Eu levei os materiais até as livrarias daqui. Uma livraria chamada Ponto do Livro aqui. É uma livraria bem famosa aqui. Bacana. Ela aceitou ser parceira da editora Vento Sul. Então temos os materiais lá. Também aqui tem bastante feiras, né? Tem algumas feiras de rua, né? A feira que a gente está fazendo é a Feira das Oportunidades, o nome. Né? Então a gente leva lá também, né, o material para as pessoas poderem ter contato com os materiais da editora Vento Sul. Né? Então esse plantio acontece com esse enfrentamento também, né? Para que as pessoas possam conhecer realmente, como eu falei, né? Aqui tem, vamos dizer, uma igreja a cada esquina, né? Então Sim. as pessoas elas estão meio saturadas assim do mesmo, né? Então elas têm que ouvir uma coisa nova e aquilo ali tem que ser atrativo para elas, né? Então não é uma coisa assim que tu vai chegar com uma novidade para eles, né? Porque eles conhecem a palavra de Deus, né? Uhum. Assim, o evangelho da graça, né? Mas o reino eles não estão acostumados ainda. Então é algo que eu creio que é lentamente, né? Que vai acontecer, mas tem essa questão do plantio muito, muito forte, né? Que Deus coloca no meu coração. Certíssimo, Marcelo. E Verno, em um minuto aqui, porque a gente tem os comerciais já, quais são as estratégias aí que Deus te passou para fazer essa reabertura em Dom Pedrito? Um minuto. Na verdade, a gente começou nessa parte também, né? De ungir as ruas, ungir a entrada da cidade, né? São os trevos, os locais que Deus vai mostrando para a gente, né? E, na verdade, a gente continua fazendo até hoje isso, né? Continua ungindo as ruas e orando e clamando, né? E o Senhor, Ele diz assim para nós, né? Que é para nós orar, né? Esperar e confiar, né? Que não é ficar parado, não esperar, né? Mas é estar preparado, né? No caso. Já vamos entrando aí nos comentários do YouTube, que está bem movimentado. A audiência está subindo. Já temos aqui 140 no YouTube, no Facebook aí, não sei se alguém pode dar mais piadinha. 26. Isso aí, minha gente. Vamos compartilhando, curtindo aí para bater aí uns 250, né? Como é que tá aí de comentário? Tem um comentário aqui, ó, sobre o quadro mesmo, Reciclagem da Visão, né? Se já houve iluminação por meio do quadro Reciclagem da Visão, ou algum ponto, né, que os irmãos já ajustaram assistindo, né? E se sim, qual deles? A gente pode começar pelo Marcelo. Quadro maravilhoso, né? Já tive várias visões desse quadro, né? Assim, primeiro me deu aquele sentimento, né? De, o que eu vou falar, né? E agora o que eu faço? Né? E aí eu fiquei em paz, assim, né? Eu orei pro Senhor e disse, Senhor, né? Tu tá vendo todas as coisas, eu não tem como fantasiar, né? E já vi também visões de alguns irmãos que me falaram, né? Do quadro, assim, que, tipo,
Eles têm uma visão tipo, é o fulano contra o ciclano, né? Quando bota assim, tipo Street Fighter, né? Uma coisa assim desse tipo. Mas não é, eu vou dizer para os irmãos, não é aqui. A gente está aqui para se unir, né? Para trocar experiências, né? E sim, né? Eu já recebi muita iluminação desse quadro, né? O Senhor me trouxe muita iluminação, assim, muitas coisas para ajustar também, né? Algumas estou colocando em prática, né? Então eu vejo esse quadro assim como uma bênção de Deus até para tirar assim um pouco da visão que as ovelhas todas têm, né? Do presbitério, assim, né? Acha que a gente é meio, sei lá, assim, intocável, alguma coisa, ou muito especial para Deus, assim, Sim. né? Mas não somos iguais, né? A gente só tem uma função diferente ali, né? E a gente está assim, tá debaixo da lenha, o fogo tem aumentado, né? Como o irmão tem comentado aí nas ministrações, né? E a gente está sofrendo, né? E hoje o ministro ele falava, né? Numa programação ali, né? Que alguns têm a tendência de se esconder, né? Assim, quando esse fogo aumenta, né? Eu creio que era isso, né, ministro? Falava. E o Senhor me trazia muito claro a visão de um avestruz, assim, enfiando a cabeça debaixo da terra, né? Fica todo o lombo para fora, né? E a pessoa está se escondendo, mas está com tudo à mostra, né? E o Senhor me trazia muito, né? Eu meditava muito nisso no dia de hoje, né? Então não adianta se esconder, né? Então esse quadro veio assim para nos iluminar também, creio que também para nos ativar mais na obra também, porque isso estimula, né? A que a gente venha ajustar as coisas, colocar em ordem assim. E também compartilhar as bênçãos que Deus tem dado, né, para nós através da obra de Deus, assim, porque aí em 9 bilhões de pessoas, né, eu fui escolhido por Deus, né, e todo o presbitério foi escolhido por Deus e todo o corpo de Cristo foi escolhido por Deus, então a gente está debaixo de uma grande bênção de Deus, né, que é participar dessa última hora, assim, do levante da igreja, né? É verdade. Então, a gente não pode desanimar nessa hora. Sim, e teve alguma questão que tu viu aqui, Marcelo, nesse quadro que te chamou a atenção e tu falou, esse ponto aqui tem que mudar, ou, nunca tinha ouvido falar nisso. Teve algum aí pra te contar pra gente? O ponto de voltar às batalhas de solo, né? De voltar a ungir as ruas. Esse ponto aí é muito importante, né? Porque às vezes a gente pensa, eu já fiz, sabe? E daí fica, tá pronto. Mas não, a gente vê que é necessário ainda, né? Porque é uma guerra, né? O Senhor avança, mas as trevas também começam a avançar de volta, né? Então a gente tem que estar atento a isso, né? A avançar também a obra do Senhor. Irmão Verno, sobre a mesma questão, né, da Natália, pergunta aí. Amém. Eu vou lembrar dessa última, acho que teve na outra segunda-feira, né? Foi falado ali da importância de estar aproximado dos irmãos, né? De estar sempre junto, ajudando, perseverando, para cuidar daquelas pessoas geradas, né? Porque se seu líder ali, nós estamos iniciando, assim, se tu abandonar um pouquinho, né, já começa a esfriar, distanciar dos irmãos, a perseverança assim de estar junto com os irmãos, né? Claro, fora, eu creio assim que foi valioso tudo isso, né? E eu quero confessar também assim que eu estava meio apreensivo também assim, né? Porque sempre, né, tu quer apresentar alguma coisa que você acha, né, como é que eu vou dizer, já tem uma igreja, né, fervorosa, com bastante povo, com bastante grupo familiar, né, e a gente ainda não tem isso, né, então a gente ficava meio assim pensando, puxa vida, e quando chegar a minha vez, né, e eu até, para confessar para os irmãos, até cheguei a orar, assim, às vezes, né, Senhor, podia abrir, né, derramar, né, abrir as portas, né, É o nosso desejo, né, Verno, ver a casa cheia. Hoje de manhã, assim, né, me veio uma percepção, assim, né, que eu seria chamado, né, e dali a pouco a Genice disse, e o irmão Sérgio já te chamou, também ela brincando, né, e daí chegou umas horas da tarde, pensei, não, hoje não vai ser, né, porque, né, achei que o irmão não chamava tão tarde, assim,
Fomos chamados aí. Amém. E Mas assim, queria compartilhar com vocês dois também. Acho que é algo que pode ser significativo para esse momento difícil que vocês passam aí. Aqui em Cachoeira aconteceu no início que eu fiquei 1 ano sozinho na igreja, né? 1 ano e uns 2 meses, sem nenhum membro. Eu fazia reunião comigo mesmo, na minha casa. Estudo bíblico eu fazia, né? Então, depois de uns meses, Deus me deu uma luz de como começar uma obra, assim. Eu queria compartilhar com vocês, eu acho que pode auxiliar. O Senhor mandou eu procurar os doentes da cidade. Ir nos hospitais, e ir nas casas dos doentes, e em todos os lugares que tinham problemas graves. E o Senhor disse, tu vai entrar, tu vai orar e eu vou curar, eu vou libertar. E tu só te apresenta, diz que tu é meu servo e que tu te oferece para fazer uma oração. Tu não vai conversar muita coisa, é só isso. E foi assim que a igreja começou a se abrir aqui em Cachoeira do Sul. Né? Obviamente que nós tínhamos assim um esquema de oração fortíssimo aqui. Né? Eu saía todas as noites para orar aqui nessa cidade. Isso foi 2 anos, a fio 3 anos talvez. Depois foi outros, né? E foi dessa forma que Deus, cada família que recebia uma cura ou uma libertação, era aqueles que estavam gerando outros para a igreja. Então eu vi que Deus fez tudo. Eu só segui uma direção de Deus, né? Então quando uma obra é difícil como foi essa aqui para abrir, a gente tem que ouvir uma estratégia do Espírito, assim. Talvez essa seja um exemplo, talvez não seja essa a direção que Deus vai trazer para vocês, talvez seja outra. Mas o rompimento de uma obra sempre vem de você seguir uma direção específica que Deus vai dar para vocês. Aqui em Cachoeira foi essa a minha experiência. E geralmente eu acho que essa ainda é muito válida para os dias de hoje, né? Porque o povo quer sinais, né? Quer ver o poder de Deus se manifestar. Aí eu sei que isso para gerar filhos é importante, né? Aí depois do cuidar você já sabe como fazer. Então eu às vezes me coloco no lugar desses que estão iniciando e recuperando obra, que é a coisa mais difícil que tem, e vejo a solidão de vocês, assim, quando eu oro pelos presbíteros, eu sinto isso, a dificuldade de vocês. Então, mas nós estamos sempre orando para Deus dar o ponto de rompimento aí para vocês. Amém? Amém. Ana, tem alguma coisa aí? Vamos ver se tem mais perguntas. Tem um comentário que, antes de fazer uma pergunta, da Esther, que ela trouxe aqui que esse quadro, né, Reciclagem da Visão, nos dá uma realidade, né, o corpo de Cristo, para entender pelo que nós devemos orar, né? Então já fica a dica para quem assiste aqui, não é presbítero, né, mas que você entenda já os pontos que você precisa orar, né, clamar pelas cidades, por cidades que não é a sua também, né, para que haja essa unidade. E tem uma pergunta aqui que é referente o irmão ali que citou, que pega um pouco da região do Uruguai também, né? E tem uma pergunta aqui, se percebe alguma diferença na aceitação do evangelho ou dificuldade na questão de cultura por parte das pessoas que residem no Uruguai. Se existe alguma barreira, alguma coisa diferente? Não, nenhuma barreira. Nenhuma barreira. Nenhuma barreira. O que acontece muito, é uma particularidade também da região aqui, as pessoas elas estão numa organização religiosa, por exemplo, né? E aí elas querem se batizar. E lá tem muitos entraves para que se batizem, né? Então elas procuram a gente para se batizar, para casar, para esse tipo de coisa aí. Uhum. E daí depois eles voltam para a denominação. Isso acontece bastante, sabe? E no Uruguai também, né? As pessoas vêm, né, para oração, para que pessoas se batizem, né? E acontece isso muito aqui, né? As pessoas elas querem continuar naquela organização, mas tem alguns entraves lá que elas não podem se batizar, que elas não podem casar, que elas não podem muitas coisas, então eles vêm até nós, né? E aí a gente explica que uma decisão individual da pessoa, né? Se batizar,
né? É confessar pecados, que é por meio da confissão e aceitação de Cristo, né? Ela pode ser perdoada dos pecados e aceitar Cristo e ser batizada. Então, a gente explica dessa forma que fica fácil deles entender, e eles vêm, eles se batizam, eles recebem a palavra do reino e depois eles voltam para lá, né? Então, isso acontece bastante aqui. Mas eu não vejo entrave nem na língua, nem nada assim. O Senhor consegue abrir mais os meus ouvidos, assim, né? Para que eu entenda bastante o espanhol, né? Hablar no hablo mucho, né? Pero quiero mucho. Mas eu entendo bastante o espanhol. Então Deus, ele me abriu os ouvidos assim para isso. E todas as pessoas, elas necessitam de atenção, né? Então, se tu dá atenção para as pessoas, elas se abrem, né? É verdade, Marcelo. Interessante isso aí. Isso que a gente precisa, Marcelo. É só entender, já tá bom. Só passa o versículo ali, senão não conseguir falar muito. É isso aí. Tu vê a necessidade da pessoa, por exemplo, batismo. Como é que acontece os batismos aqui? É a escola do reino do 1 a 10. Tu pega, dá pra pessoa, ó, tu estuda isso daqui, ó, te dá a escola do reino. Não faço mais nada, é só a escola do reino. Tá ouvindo, tá vendo? Quando vê a pessoa, vem e se batiza, tá pronta. Eu não explico muito, sabe? Eu falo, ó, aqui, ó, precisa se batizar e receber o perdão de Deus, e é isso aí. E depois vem a salvação orgânica, né? Mas interessante é a salvação judicial. Eles perguntam, o que é a salvação judicial? Não, assiste esse vídeo aqui. Então tem sido dessa forma, assim. Então muitas pessoas se batizam. É a escola do reino, entende? É a estratégia que eu uso. Escuta aqui da 1 a 10, lá na terceira eles já estão vindo para se batizar. Ficou fácil de semear, né? É fácil, é muito Vitória fácil. e Natália, tem mais alguma questão aí? E, Verno, assim, aí na cidade de Dom Pedrito, quais são, assim, as estratégias, né? O que o Marcelo comentou ali sobre a escola do reino, né? Aí na cidade, quais são as tuas estratégias para mostrar a mesa, né? Levar a mesa para os membros? Aqui a gente tem trabalhado mais, assim, primeiramente com o aplicativo, né? Temos caminhado aí para a cidade, né? Aproveitando as oportunidades, né? Algumas pessoas a gente consegue colocar o aplicativo. Seria mais por essa parte, assim, que a semente está indo, né? Mas é aquela parte que eu falei, é que Deus que dá o crescimento, né? Então, eu creio que na hora do Senhor também ali vai frutificar, né? Os lugares que a gente visita, no caso, a gente sempre está levando, né? Tipo assim, cabeleireiro, onde é que tu vai, posto de combustível, mercado, né? A gente sempre tem buscado, assim, divulgar a mesa, assim, para as pessoas. Um exemplo, assim, né, que a gente foi ali pro encontro, o dono da van era uma pessoa, o motorista e a esposa já era outro, né? Então, são 3 pessoas que também a gente já falou da mesa, colocou o aplicativo, até foi orado pelo dono da van, assim, que está enfermo, né? Já foi feita oração, já entrou aqui em casa, né? Então, a gente está levando, assim, a mesa, né? Legal. Por onde vai passando, vai deixando as marcas aí, de Cristo. Interessante. Tá chegando comentários aqui. Eu vi um comentário bem legal da Sônia Maria do Rosário. Ela colocou: precisamos orar pelos irmãos que estão longe, solitários, recomeçando a obra. E a Suziane Alcântara: hoje foi uma terapia com os presbíteros e missionários. A gente para analisar, né? Os nossos irmãos que estão mais afastados, essa vida de liderança, né? Que às vezes fica que nem um lobo solitário, mas a gente precisa de muita oração. O corpo precisa de oração, né? Para que Cristo possa... É interessante tu falar isso, Nicolas, dessa parte da gente estar afastado, né? A gente tá... Mas sabe que Deus trocou esse sentimento dentro de mim, né? Eu achava, tô aqui no canto do mundo, né? Fazer o quê, né? E aí, Deus me mostrou, assim, o ministério, né? O ministério da palavra, assim, as programações da Rádio TV Menorá. A gente tá muito junto, é muito corpo isso. É muita unidade do corpo.
Então, Deus não me deixa me sentir só mais, sabe? Deus mudou isso dentro do meu coração. Legal. Achava, agora, né, tô aqui e tal. E eu vejo, assim, orações dos irmãos, sinto as orações dos irmãos quando a necessidade também, tem o bate-fone aí, né? Brincadeira, mas tem aquele telefone ministerial, né, que nós, dos presbíteros lá, né, o grupo dos presbíteros, onde a gente pode entrar em contato com os irmãos aí, né, receber um socorro, uma palavra, né, trocar experiências, assim. Isso para mim foi muito grandioso, assim, me ajudou bastante também eu poder entrar em contato com os irmãos aí, ouvir a experiência dos irmãos, né, não só nesse quadro aqui, mas mais particular também nesse grupo dos presbíteros, assim, né, que tem ali, né, um telefone específico para que a gente venha pedir, né, esse socorro, né, colocar algumas coisas em oração, né, e abrir o coração com os irmãos, né. Uhum. Isso me ajudou bastante também, né, agradeço a Deus imensamente por ele abrir esse canal direto aí com o ministério, né, até o testemunho que eu tenho que antes, né, quando não havia, assim, esse contato direto com o ministério, por exemplo, né, as mensagens de edificação, podia chegar muita coisa distorcida lá na outra ponta, lá para as ovelhas. E hoje tu não tem desculpa, porque vem direto, não tem filtro, vem direto, tu tá ouvindo o ministério ali, então o pastor vai ter que regar a mesma coisa, os membros vão ter que regar alguma coisa, porque a mesma coisa, porque eles não podem te enganar, entre aspas, ou se enganar e te passar informação, porque tu tá ligado na mesa. Né? É verdade. Então, não tem ruído na comunicação, né? Então, o Ministério da Palavra proporcionou isso, né? Deus proporcionou, através do ministério, essa comunicação direta, né? Com todos os membros do corpo de Cristo. Isso, né? Me fortaleceu muito, né? Eu meditei. Então, eu não estou sozinho aqui. É verdade, Tem Marcelo. milhões de pessoas que estão conosco aqui. A gente sempre compartilha nos encontros, né? Quando a gente se vê presencial, a gente se sente abraçado pela mesa, pelo Ministério da Palavra. A gente tá sempre falando dos mesmos assuntos. Se a gente tá acompanhando, a gente tá sempre atualizado, né? Informado de tudo. Os programas... Pode falar, fala demais. Tem uma pergunta aqui que fala sobre essa questão. Acho que como eles estão distantes, assim, questão de membros também, como que tem sido com a família, né? Para auxiliar nessa obra. Verno, acho que é só você e a esposa, né? Aqui só eu e minha esposa. Uhum. Como é que é entre nós, no caso como nós, tem entre sido nós? para vocês, né? Não, tem... Claro que nos primeiros tempos, né, que ia procurar alguém para conversar, né? No caso seria só o apóstolo, né? E essa parte com os irmãos, né? Mas assim é só entre eu e minha esposa, né? Porque tu não tem assim para se abrir ou alguém, né? Até que tu conheça alguém que seja uma pessoa madura, né? Para tu se abrir, senão tu vai, né? Tu vai falar qualquer coisa, tu vai matar a ovelhinha, né? Então tu não pode, né? Verdade. É nós e Deus e nós, né? Mas também sempre fomos bem tranquilo assim, né? Não reclamamos nada assim, né? Porque é o Senhor que envia para onde quer, né? E nós temos que se agradar de onde é que o Senhor coloca a gente, não importa qual a cidade, qual. Só não de avião, né? De avião é muito longe. É isso aí. Legal. Pro Marcelo, rapidinho, acho que ele tem o Benjamin junto, né? Tem, eu, a Sharon Benjamin aí, então a Sharon ficou com essa incumbência, né? Que ela vai ser salva por esse ministério, né? Então... E que salvação brilhosa. Vai salvação, né, que ela recebeu. Então, né, ela fica cuidando dessa parte aí, não tem como me auxiliar muito, né, na obra, mas já me auxilia enormemente nessa parte do Benjamin aí, graças a Deus, né, que é o nosso evangelista aí, então, quando a gente sai com ele sai falando da palavra para todo mundo, né, porque ele acompanha a mesa direto com nós. Então, esses dias a gente estava na casa de uns irmãos, né? E daí eu fui até tinha uma área de lazer, assim, a gente foi, e ele sempre tocando guitarra, né? E falando igual Neemias, igual não sei quem, igual não sei quem. E aí todo mundo perguntava quem é esses? Não, esses são da Rádio TV Menorá, e daí tu vai falando, né? Então sempre abre essas oportunidades, né? Com ele aí, quando ele tá junto.
né? Então, Deus, ele traz também essas estratégias aí quando a família está junto, reunida, né? Que a gente vai a algum lugar. Então, Deus, ele traz isso para nós, né? Legal, Marcelo. Oi? Legal. Deixa eu interromper aqui, eu achei que tinha terminado a frase, mas vou aproveitar aqui essa deixa, então. A gente vai ter que ir finalizando. Estamos chegando no minuto 52. Já temos que dar o tchau aí pro povo. Vou deixar 30 segundos aí para as considerações finais, então, Marcelo. Amém. Então, respondendo só o que a Vitória tinha perguntado ali a respeito das pessoas se converterem, né? Então, a gente eu não foco muito nisso, né? Porque é como o ministro sempre fala, é um botão de rosa, né? A gente não vai ver, daqui a pouco tá aberto, né? Então, é alimentação, né? Alimentação para nós, alimentação para eles, né? E a gente vai alimentando as pessoas e daqui a pouco eu creio que vai começar a frutificar, né? Então, um pé de laranja não dá laranja em 2 anos, né? Então, a gente vai tentando, né? O máximo aí, trazer a mesa para essas pessoas e para nós. Perfeito. Para que a gente venha frutificar também. Isso aí, muito obrigado, Marcelo. Verno, 30 segundos para considerações finais. Amém, agradeço aí pelo compartilhar dos irmãos também, compartilhar do irmão Sérgio ali para reforçar a nossa parte ali sobre orar pelos enfermos, né, que os irmãos orem por nós, que a gente consiga colocar em prática essas coisas, né, e que Deus abençoe nós e os irmãos todos. Isso aí, muito obrigado, Verno, Marcelo, foi muito bom ter a participação de vocês aí, a troca de experiências, né, o compartilhar, isso sempre nos ajuda muito, viu? Abração, tchau, tchau.